Olá! O governador Romeu Zema liberou o uso de força para a reintegração de posse do acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, deixando diversos feridos. Confira também no programa o envolvimento de Eduardo Bolsonaro no dossiê com dados de centenas de opositores do presidente Bolsonaro. E na entrevista central, o secretário da Saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, fala sobre como o estado conseguiu reduzir os casos de coronavírus. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Nesta sexta-feira, a Polícia Militar avançou de forma violenta sobre as 450 famílias do acampamento Quilombo Campo Grande para encerrar a ação de despejo que durou 3 dias. A reintegração de posse foi executada a mando do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Amanhã começou com uma intimidação aérea, na qual o helicóptero da polícia voou baixo e levantou a fuligem provocada pelo incêndio criminoso, para forçar a desmobilização. De tarde, o governador Romeu Zema liberou o uso de força, iniciando o despejo após a retirada da imprensa que estava no local. Cenário de guerra! Cenário de guerra! Cenário de guerra aqui em Campo do Meio. O governador Zema promove despejo violento contra as famílias. A tropa de choque utilizou de bombas de gás, de efeito moral e tiros de borracha, mesmo com a presença de idosos, crianças e mulheres grávidas. A Polícia Militar impediu o acesso de ambulâncias para atendimento de dezenas de pessoas feridas. A polícia acaba de nos atacar, jogou muita bomba, fogo e nós pedimos ajuda com urgência. O Movimento Sem Terra, por meio da campanha Despejo Zero, denunciou a ação de Romeu Zema à Organização das Nações Unidas, a ONU. Advogados também entraram com pedido de reversão da ordem de despejo junto ao Superior Tribunal de Justiça. Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto, traz reflexões sobre como as elites se unem para avançar em pautas de seu interesse. Vamos para o embarque imediato. Embarque imediato. Quando o bolsonarismo chegou ao poder, ele se parecia muito mais com uma grande coalizão antipobre. Lá estava a Operação Lava Jato, capital financeiro, os militares, a base conservadora das igrejas neopentecostais. E nesses quase 2 anos de governo, é curioso como eles têm formado uma unidade, uma simbiose entre esses setores. Por exemplo, as Forças Armadas. Não é apenas Carlos Bolsonaro ou Ernesto Araújo que tem Olavo de Carvalho como leitura de cabeceira. Muitos generais acreditam que nós estamos vivendo uma guerra cultural que ameaça as bases da sociedade ocidental. Além disso, parece que a convivência com Paulo Guedes e com a Faria Lima também tirou dos quartéis qualquer tipo de propostas de soberania na economia ou de desenvolvimento nacional que tenha o Estado como agente. Como nós podemos perceber pela declaração do general Hamilton Mourão nessa semana, de que caberá à iniciativa privada o desenvolvimento da Amazônia. E se nós considerarmos que a Amazônia sempre foi a joia da coroa das Forças Armadas brasileiras, essa declaração ela tem um peso muito grande. Esse não é o primeiro momento na história do Brasil, obviamente, que capital financeiro, militares, com discurso conservador e vassalo dos Estados Unidos chega ao governo. Nós tivemos 21 anos de ditadura militar exatamente nessas bases. Mas é bom a gente lembrar que essa ditadura não caiu só pela incompetência da tecnocracia militar ou da tecnocracia do sistema financeiro. Ela caiu graças às manifestações, a milhares de greves e de manifestações populares que nós tivemos desde 78 até as diretas já. São elas que são capazes de fazer essas transformações e não a incompetência por si só de militares e do sistema financeiro. O dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o nome de quase 600 pessoas opositoras ao governo Bolsonaro poderá ser investigado pela Polícia Federal. A decisão será proferida pelo Supremo Tribunal Federal na próxima semana. A Justiça de São Paulo apura se o documento com mais de 200 páginas foi produzido utilizando o equipamento público da Assembleia Legislativa do Estado. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. O
O deputado federal Eduardo Bolsonaro entregou à Embaixada dos Estados Unidos a cópia de um dossiê com militantes antifascistas, segundo a denúncia do deputado estadual Douglas Garcia, no processo que corre na Justiça de São Paulo. Douglas foi acusado em junho de produzir um documento com dados pessoais, número de telefone, endereço e foto de servidores públicos e de 2 professores que participaram de um protesto em favor da democracia e contra o presidente Bolsonaro no dia 31 de maio, na Avenida Paulista. Para o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, o documento é para intimidar os opositores do governo Bolsonaro. Não bastasse tudo que Bolsonaro já disse e fez contra a nossa democracia, agora tomamos conhecimento da montagem de um aparato paralelo no Ministério da Justiça. É mais um ataque inaceitável de Bolsonaro e do seu governo à democracia e à Constituição, que merece o mais duro repúdio das nossas instituições. A elaboração do documento foi feita de forma sigilosa pelo Ministério da Justiça, sendo revelada pela imprensa há 2 semanas. Há informações que o assunto já chegou à Organização das Nações Unidas, a ONU, e pode colocar o Brasil em uma espécie de lista suja, com um governo que promove intimidações. O dossiê lembra os tempos da ditadura militar e é um atentado contra a democracia, ressalta o professor de Ciências Políticas da FGV de São Paulo, Francisco Fonseca. É algo gravíssimo. É tão grave que necessita ser caçada esta chapa Bolsonaro-Mourão, porque este é um instrumento jurídico da democracia, né? Quando um governo atenta contra a própria democracia. Mais um crime de responsabilidade dos mais graves ainda produzido pelo governo Bolsonaro. Apesar da escalada da violência que atinge os movimentos populares, o povo resiste, criando ações solidárias para garantir a sobrevivência da população do campo e da cidade. Afonso Bezerra nos leva para conhecer algumas dessas iniciativas. Trilhos do Brasil. Está em curso a campanha Empate 2020 Povos da Floresta na luta contra a Covid-19. O movimento, organizado por líderes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros, conta com o apoio de ambientalistas e organizações não governamentais para arrecadar alimentos, álcool em gel e máscaras para doá-los para as comunidades tradicionais ameaçadas pelo vírus. A ativista socioambiental Ângela Mendes explica o objetivo da campanha. O objetivo dessa campanha é exatamente ajudar um pouco mais de 3.600 famílias, né, no apoio ao combate à Covid-19 em seus territórios. O Empate 2020 recria a histórica Aliança dos Povos da Floresta, o movimento que uniu indígenas, seringueiros e quilombolas nos anos 80 na luta contra o latifúndio e pela redemocratização. A recriação da aliança está ligada à resistência aos desmandos do atual governo, como pontua Ângela Mendes. Então é tudo muito temeroso o que a gente está vivendo. E a aliança, ela vem nesse sentido de unificar exatamente, né, essas forças, essas pautas. Em Pernambuco foi lançada a Rede de Bancos Populares de Alimentos, que faz esta união solidária entre campo e cidade. Os bancos recebem os alimentos produzidos por famílias do semiárido e do agreste e redistribuem nos territórios do Recife e da região metropolitana. Na primeira semana de atividade, já foram doadas 10 toneladas de alimentos. Em São Paulo, a campanha Rede Parada pela Solidariedade tem arrecadado alimentos, kits de higiene pessoal e máscaras de proteção para ajudar as pessoas LGBT+, que estão em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia do coronavírus. Quem quiser apoiar a campanha, basta entrar em contato pelo e-mail solidariedade@paradasp.org.br. Em reunião com a Organização Mundial de Saúde, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, evitou falar nos 105 mil mortos por coronavírus no Brasil. Em alguns estados, felizmente, as ações responsáveis dos governos permitiram a diminuição nos casos. Um exemplo é o Rio Grande do Norte.
Jonatas Campos conversou com o secretário da Saúde do Estado, Cipriano Maia, sobre o combate ao coronavírus. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, o médico Cipriano Maia. Doutor, obrigado pela sua participação e disponibilidade. Secretário, como está o controle da pandemia do coronavírus no estado do Rio Grande do Norte? Nós hoje enfrentamos uma situação de mais conforto, temos uma situação de declínio já no número de casos e óbitos e, consequentemente, uma diminuição também na ocupação de leitos, mas ainda numa situação de muita vigilância e atenção para evitarmos uma possível segunda onda. O estado do Rio Grande do Norte foi um dos que chegou a um colapso na rede pública de atendimento. Em sua avaliação, quais foram as razões para a estabilização desse número no estado? Primeiro, o Rio Grande do Norte começou desde cedo, em março ainda, a política de isolamento social através de vários decretos governamentais que depois foram secundados com o Pacto pela Vida conduzido pelo governo, mobilizando os prefeitos, os municípios, a sociedade civil, e com isso a gente conseguiu conter os índices de transmissibilidade e, evidentemente, com a imunidade coletiva que foi ocorrendo, propiciou esse efeito de você ter uma queda a partir de um certo pico que ocorreu fim de junho, meados de julho. E, secretário, há alguma possibilidade do retorno de medidas mais restritivas? No momento, não. Nós temos um comitê científico que vem monitorando os dados, periodicamente, com análise epidemiológica, análise dos índices de transmissibilidade, da taxa de ocupação de leitos. Ocorreu uma expansão da epidemia para algumas regiões do interior, mas que também já vem sendo estabilizada, e no momento nós não vislumbramos isso, mas é uma epidemia que, dependendo do aumento da circulação das pessoas, poderemos ter sim necessidade de adotar novas medidas restritivas. O Nordeste é a única região do Brasil onde todos os estados estão ou em estabilidade ou em declínio de mortes e de contágios. O senhor faz uma relação direta da criação desse comitê científico pelos estados do Nordeste? Temos que manter-nos vigilantes quanto à questão do distanciamento, de evitar aglomerações e de usar as medidas de proteção, porque enquanto existir vírus circulando na sociedade, pessoas infectadas, teremos risco de ter surtos, de ter repiques em regiões, em cidades. Então, nossa atitude é de responsabilidade e vigilância. E creio que todos os estados do Nordeste estão irmanados nessa preocupação. E o Consórcio Nordeste tem sido um catalisador dessa unidade em torno dessas medidas. O senhor falou das medidas restritivas tomadas pelos estados do Nordeste e a gente não pode deixar de fazer uma comparação com a postura do presidente Bolsonaro. Como a governadora Fátima Bezerra tem tratado esse tema? Nós todos, os governadores do Nordeste, a governadora Fátima Bezerra, nós secretários de saúde, através do CONAS, temos manifestado nossa, digamos assim, insatisfação, indignação com atitudes que negaram a pandemia, que não tomaram as medidas corretas, que não contribuíram para unificar a ação dos entes federal, estadual e municipal para o enfrentamento da maior crise sanitária que o mundo viveu desde o início do século XX. Então, nossa atitude tem sido realmente de repulsa, de cobrança de mudança de atitudes, que infelizmente não vieram e, de certa forma, contribuíram para o desfecho de mais de 100 mil mortes no Brasil e das dificuldades que os estados e municípios que assumiram realmente o enfrentamento da pandemia enfrentaram nesse processo, porque foram estados e municípios que garantiram os leitos, que adotaram as medidas de vigilância, de distanciamento, de isolamento, com uma descontinuidade na ação e no discurso do âmbito federal, inclusive com 3 mudanças ministeriais, em plena crise, e ainda hoje sem um ministro efetivo, trazendo realmente muitas dificuldades no enfrentamento dessa que foi a nossa maior crise sanitária do século. Eu agradeço a sua audiência essa semana.
O QR Code que aparece aí na sua tela te direciona para todos os nossos conteúdos. Você pode encontrar as nossas produções também pelo Instagram, no @Programa Central do Brasil. A gente volta na segunda-feira. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.